Hoje eu vou explicar um verso super mal compreendido, tá? Mal interpretado. Porque as pessoas estão querendo interpretar esse verso. Mas ninguém pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo, ela tem que se interpretar, tá? E o verso é esse aqui, está em Gálatas 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, como aqui no começo fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, aí muita gente está falando, tá vendo? A lei é maldita. Cristo nos libertou da maldição da lei, né? Quer dizer que a lei é uma maldição, tá? Mas isso é uma interpretação infantil até, tá? A própria Bíblia, ela explica o significado disso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, o que é maldição da lei? Se você for para 1 João 3, no versículo 4, olha o que diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? É a transgressão dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Se você transgride os 10 mandamentos, a Bíblia diz que você está em pecado, tá? E se você for para Romanos 6, no versículo 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui diz que o salário do pecado é a morte eterna. Se você transgride os 10 mandamentos, você está em pecado. E segundo a Bíblia, você merece a morte eterna. Você está condenado à morte eterna. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele assumiu o salário do pecado, que é a morte eterna. A morte eterna que nós merecíamos recaiu sobre Jesus. Se você for para 2 Coríntios 5, 21, olha o que diz aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está dizendo que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele se fez pecado em nosso lugar, tá? Ele se fez pecado e sobre ele recaiu a morte eterna que nós merecíamos. Por isso que a gente diz que ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pelo fato de nós transgredirmos as leis de Deus. Agora vamos entender esse verso, fica mais fácil agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei nos mostra que nós estamos em pecado, quando nós transgredimos os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição da lei? É a morte eterna. Então, o verso é: Cristo nos resgatou da morte eterna, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quando Jesus é pendurado no madeiro, na cruz, ele se fez maldito em nosso lugar. Porque todos os nossos pecados recaíram sobre ele. A morte eterna que nós merecíamos recaíram sobre Jesus. E ali ele se fez maldito em nosso lugar. Então, aqui é a morte eterna que recaiu sobre Jesus. A morte eterna que nós merecíamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é a morte eterna. Ele nos resgatou da morte eterna, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quando ele é crucificado, a paga dos nossos pecados, que é a morte eterna, recai sobre Jesus e ele se faz maldito na cruz em nosso lugar. Olha só, é isso que significa aqui esse verso. A própria Bíblia tem que explicar o significado dela. Ninguém pode ficar interpretando a Bíblia. E eu já vi interpretação assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tá vendo? A lei é maldição. Isso não tem nada a ver. É uma interpretação sem pé nem cabeça. Então esse é o significado. Cristo nos resgatou da morte eterna, fazendo com que a morte eterna recaísse sobre ele quando ele foi colocado no madeiro. Tá? Esse é o real significado do verso. Amém?